Agora nós vamos então inserir um novo slide. E nesse slide eu vou colocar uma forma, tá? Então vou vir aqui na guia inserir e eu vou selecionar uma forma aqui que é um sol, tá? Então vou desenhar o sol aqui no meio, puxar ele para centralizar a imagem aqui no meu slide, tá? Por padrão, como a gente viu, né, vem essa cor azul, mas a gente pode ajustar a cor. Então, o sol, vou pegar aqui um amarelo, né, acho que fica mais adequado. Vou botar aqui, inclusive, um amarelo com uma borda. Pronto. E vamos dizer que eu queira, então, adicionar uma animação de entrada nessa forma, tá? Como que a gente faz? Vamos vir aqui na guia animações e aqui no grupo animação nós vamos clicar nessa setinha e vejo que aqui as animações são reunidas por tipo. Então eu tenho as animações de entrada, as animações de ênfase e as animações de saída um pouco mais aqui abaixo, tá? Notem também que cada uma tem uma cor diferenciada, tá? Para que a gente possa identificá-las melhor, tá? Bom, eu quero introduzir uma animação de entrada nesta forma, né? Então, eu tenho várias opções aqui, tá? Então, uma delas que eu acho bem bacana é essa opção de volante. Então, vou selecioná-la. Ele vai me mostrar aqui, né, como que vai ficar a apresentação dessa animação, tá? Mas, como a gente viu antes, se a gente desejar, é só clicar aqui no modo de visualização. Notem que a animação de entrada, ela funciona dessa forma. Eu tenho um slide no primeiro momento sem nenhuma informação e o objeto onde eu inseri a animação de entrada só vai aparecer aqui após eu clicar com o mouse ou ainda der um enter, tá? Aí sim, está aqui, tá? Por isso que o nome de animação de entrada, né? Porque o objeto vai entrar no meu campo de visualização após eu acionar o clique ou o enter e utilizando aquele efeito que eu escolhi, ok? Vou dar um ESC aqui para sair do modo de visualização. Então, notem que, vamos supor, eu testei e não gostei, quero escolher uma outra forma. É só vir aqui e substituir, tá? Tem uma outra também que é legal, que é essa aqui, o girar, né? Então, vai ficar girando dessa forma, certo? Como é que ficaria na apresentação? Vamos lá olhar. Vou dar o clique e está aqui o efeito, tá? Bom, outro detalhe também com relação à animação é o seguinte: quando eu insiro algum tipo de animação, né, no meu objeto, eu vou ter aqui alguns recursos relativos a essa animação que eu adicionei, tá? Então, vejo que aqui eu tenho esse botão para adicionar animação. O que que é isso? Bom, muitas vezes nós queremos inserir mais de uma animação no mesmo objeto, tá? Então, vejo que se eu tiver essa necessidade, eu não posso fazer isso utilizando essas opções. Eu tenho que clicar aqui nesse botão de adicionar uma nova animação. Por quê? Porque senão, se eu simplesmente vir aqui e escolher uma outra animação, ela vai substituir a anterior, tá? Bom, aqui também eu tenho a questão do painel da animação. Então, esse painel aqui é um painel que o PowerPoint abre para nós aqui à direita, onde eu vou poder efetuar algumas operações com as minhas animações, tá? Vou fechar ele por enquanto. Eu tenho aqui a questão do disparar, tá? Então, o disparar eu vou utilizar quando eu quiser definir uma condição que vai ser um gatilho para iniciar esta animação, tá? Aqui também eu tenho o recurso de iniciar. Vejo que, como eu comentei antes, a animação vai começar ou quando eu dou um clique com o mouse ou quando eu dou um enter, tá? Mas eu posso ajustar também esse início, aonde? Aqui nesse recurso. Então, vejo que eu tenho aqui, ao clicar, com o anterior ou após o anterior. Com o anterior o quê? Com
o slide anterior, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui com o anterior, tá? Selecionei. Eu vou voltar nesse slide aqui anterior, vou vir no módulo de visualização, vou dar um Enter e vejo que logo já apareceu a animação de entrada. Por quê? Porque eu selecionei a opção ali que era para ela aparecer com o slide anterior, tá? Eu vou voltar aqui para a situação anterior ao clicar, tá? E aqui eu tenho a questão também da duração da animação. Então, assim, a animação é um efeito, tá? E esse efeito, ele tem por padrão uma duração que vai variar dependendo do tipo de animação que eu tô aplicando, tá? Bom, eu posso aumentar esse efeito de duração. Então, veja que aqui ele tá com 2, né? Eu vou aumentar aqui para 4, vamos supor, para a gente ver como iria se comportar essa animação, tá? Então, vou clicar aqui em modo de visualização e vou dar um Enter. E notem que agora o efeito ficou bem mais lento, né? Então, é para isso que serve esse tempo de duração, tá? Eu vou alterar essa animação, eu vou utilizar essa aqui de volante, ok? E só para a gente verificar que, dependendo do tipo de animação, eu também tenho algumas opções de efeito. Então, notem que esta animação, por exemplo, né? Vou clicar aqui em visualizar, ela começa da direita e faz toda a volta, né? Então, eu poderia estar alterando um sentido, tá? Então, ele tá usando só um raio, eu poderia colocar 2, então eu teria esse efeito, e assim por diante, 3, tá? Então, eu vou ajustar a animação conforme o meu gosto pessoal. E esse último aqui, 8 raios, né? Então, fica um efeito bem bacana, tá? Outro detalhe também é o seguinte, eu vou utilizar uma outra animação agora, vou pegar essa aqui de barras, tá? Então, note que a animação de barras, ela cria barras como se fosse uma cortina, né? Bom, deixa eu só aumentar a duração aqui dela, que ela tá muito rápida. E vou clicar aqui em visualizar novamente, vejam, tá? Esse efeito. Esse tipo de animação, eu tenho um efeito que eu posso ajustar também. Então, em vez de ser barras na horizontal, eu posso usar aqui na vertical, tá? Então, dependendo da animação, eu vou poder selecionar qual o melhor efeito que eu desejar, tá?